para revisar um pouco, né, a questão da matéria, como vocês lembram, e isso é muito estudado lá em química, né? Tudo que é feito, tudo que a gente tem noção, né, é composto de matéria. E essas matérias, como a gente sabe, são compostas por átomos. Então, um resumo em poucas partes aí do que seria matéria. Matéria é algo, né, que contém massa e também ocupa um espaço em um determinado local. Então, podendo existir em três estados diferentes. Pelo menos aqui no ensino médio a gente vê esses três estados, né? Para alguns de vocês que quiserem depois estar estudando, ou vocês forem ingressar na área das ciências, na área da física, na área da química, até mesmo na área da biologia, ou nas engenharias, vocês vão ver que a gente pode ter ainda outros estados diferentes e, inclusive, são até chamados de fases. Quando você vai para um estudo superior, essa parte da matéria ela nem é chamada de estado, ela é chamada de fase. Então, até esses dias eu estava muito acostumado a chamar de fase, os alunos, professor, o que significa fase? Fase é a mesma coisa do que vocês conhecem aqui no ensino médio de estado. Então, esses estados que a gente sabe que tem são três, né? É o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Até então, isso é muito simples de compreender. Vocês estudam isso no ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, a gente vê novamente na disciplina de química, um pouco ali no segundo ano do ensino médio, na matéria de física, né? O que é algo no estado sólido? Como tudo é composto de matéria, né, e a gente tem esses átomos, tudo depende da vibração e da aproximação desses átomos. Tudo na matéria depende disso, né? Tudo no espaço visual que a gente pode enxergar e que a gente não consegue enxergar depende dessa situação em que os átomos estão. Então, dependendo de quão próximo esses átomos estão ligados, e aí entre essa força de atração entre eles, né? Aí que a gente vai ter esses três tipos de estados da matéria. Então, quando esses átomos eles estão muito próximos, né? E aí, quando eles estão muito atraídos, se a gente conseguisse ver isso microscopicamente, a gente ia ver que esses átomos estão muito próximos. Eles não têm um afastamento tão longo entre eles. Quando eles estão muito próximos e a força de atração é tão alta sobre eles e não tem aí, quase que não tem, não vou dizer que não tem, porque isso seria o zero absoluto, né, que a gente sabe que ainda não foi encontrado. Mas o pouco que se tem de energia cinética, né? Então a movimentação desses átomos é tão pouca, e aí a gente chama esse estado de estado sólido. E um dos exemplos disso é o próprio cubo de gelo, né? A gente utiliza algo aqui para ter noção das três fases, né? Então, o próprio gelo, aqui em palavras miúdas para a gente entender mais rápido, quando você tem um material que está em um estado duro, certo? Você pode tocar nele, ele não vai mudar de forma, ele está no estado sólido. E aí você tem um próximo estado que, dependendo do material, né, dependendo da temperatura, esse material vai estar em outro estado. Esse estado a gente chama de estado líquido. No estado líquido, a tensão superficial, né, que está relacionado à força de atração dessas moléculas, ela já é bem menor que no estado sólido. Então, esse material ele consegue se deformar quando uma força é atuada sobre ele, mas ele não é totalmente, como é que eu posso dizer para vocês? Ele não é totalmente duro como no estado sólido. Então, a atração aqui das moléculas, a agitação das moléculas, já é bem maior que no estado sólido. Então, vamos lá. Quanto maior a agitação dessas moléculas, né, desses átomos em um material, indica alguma coisa para a gente. Indica alguma coisa. E aí, se esse material, né, que agora eu estou chamando de líquido, porque a movimentação dele aumentou,
ela movimentar tanto, ela ficar tão afastada em certo momento, que ela está tão afastada que ele mudou novamente de estado. E esse estado agora a gente chama de estado gasoso. Então agora a gente tem um gás. E aí nessa situação essas partículas estão amplamente afastadas. E a densidade aqui agora já está mais baixa. Então você nota que quanto mais essas partículas, essas moléculas, elas vão se afastando, a densidade entre elas vai diminuindo.